Antes de começar o vídeo, um recado rápido para você. Se você curte nosso conteúdo, temos uma novidade incrível. Lançamos nosso segundo canal, dedicado a casos criminais com histórias envolventes que vão te prender do início ao fim. Contamos com o seu apoio. Inscreva-se lá para nos ajudar a continuar trazendo mais conteúdo de qualidade. O link está na descrição. Obrigado. No dia 18 de setembro de 2022, Emma, uma menina de 12 anos, estava em casa com seu pai, Daniel, de 38 anos, em Poolville, Texas. Durante esse dia, Emma atirou em seu pai e, acreditando que ele havia morrido, correu para a entrada da casa, onde voltou a arma contra si mesma. Equipes médicas foram chamadas e tanto Emma quanto Daniel foram levados ao hospital. Daniel conseguiu sobreviver por mais 2 dias, mas Emma não resistiu aos ferimentos. Após investigações, as autoridades descobriram que Emma havia feito um pacto com outra menina de 12 anos. Inicialmente, acreditava-se que essa garota era da escola de Emma, mas essa informação foi posteriormente desmentida. O acordo entre as duas envolvia matar suas famílias antes de fugirem juntas. Entretanto, após ferir seu pai, Emma parece ter hesitado e percebido a gravidade do que havia feito. Poucas informações sobre o caso foram divulgadas publicamente. A identidade da outra menina envolvida não foi revelada, mas sabe-se que ela morava em Lufkin, Texas, que fica a cerca de 4 a 5 horas da residência de Emma. O desenrolar dos acontecimentos após o pacto ainda não está completamente esclarecido. Para que o plano fosse concretizado, uma das meninas precisaria viajar mais de 300 quilômetros para encontrar a outra. Isso levou muitas pessoas a suspeitarem que Emma havia conhecido essa pessoa online. Inicialmente, alguns acreditavam que ela poderia ter sido manipulada por um adulto mal-intencionado. No entanto, as investigações confirmaram que a outra pessoa envolvida era realmente apenas uma criança. A menina, cuja identidade não foi revelada, foi acusada de conspiração para cometer assassinato. No entanto, detalhes específicos sobre o caso não foram divulgados. Os investigadores a interrogaram para entender o que as levou a planejar tal ato, mas não conseguiram chegar a uma resposta definitiva. Existe a possibilidade de que as duas tenham simplesmente tomado essa decisão sem um motivo concreto, já que, às vezes, crianças podem agir impulsivamente. Um oficial comentou que este caso serve como um alerta para os pais, ressaltando a importância de saber com quem seus filhos estão interagindo, seja na escola, em redes sociais como Instagram e TikTok, ou em plataformas de jogos. A família de Emma também foi questionada sobre a outra menina envolvida, mas afirmaram que não tinham conhecimento sobre ela. Recentemente aprendi sobre um termo utilizado na comunidade da aviação: Pilot Killer, assassino de pilotos. Esse conceito está relacionado a uma mentalidade perigosa, na qual a pressão, seja dos clientes, dos superiores ou até mesmo do próprio piloto, leva à realização de voos em condições arriscadas. Essa atitude já resultou na perda de muitos aviadores, celebridades e personalidades influentes. Pilotos de jatos particulares e helicópteros frequentemente decolam, mesmo diante de condições adversas ou limitações operacionais, tudo em nome de chegar lá. O motivo pode ser financeiro, o desejo de concluir o trabalho rapidamente e retornar para casa, ou até mesmo a necessidade de atender a compromissos importantes de seus clientes, como reuniões, apresentações ou, neste caso, um casamento. Em dezembro de 2016, Rosemary Silva, de 32 anos, estava a caminho de seu casamento com Udali Damasceno. A cerimônia seria realizada em uma área rural nos arredores de São Paulo, cercada por vastos campos. Para tornar sua chegada inesquecível, Rosemary decidiu que, em vez de um carro de luxo ou uma carruagem, entraria de helicóptero. Esse era um sonho de infância que ela planejou em segredo para surpreender seus convidados e seu futuro marido. Observando a densidade da neblina do lado de fora, fica claro o motivo da preocupação. Conforme o voo avança,
A expressão de apreensão no rosto de Rosemary e Silvano se torna cada vez mais evidente, especialmente quando o helicóptero encontra turbulência e começa a emitir sons inesperados. A fotógrafa vira sua câmera para registrar o quão espessa era a névoa pouco antes da tragédia acontecer. Em um momento crítico, o piloto tenta acalmar os passageiros, pedindo que permaneçam tranquilos. Em questão de segundos, o helicóptero colide com o solo, resultando na morte instantânea de todos os 4 ocupantes. A câmera continua gravando e cerca de 2 minutos depois, é possível ouvir ao fundo as vozes de moradores locais se aproximando dos destroços, constatando que a aeronave havia caído. O acidente ocorreu em uma área arborizada, próxima a uma estrada principal, faltando apenas cerca de 1 quilômetro para o destino final. A causa exata da queda permanece incerta, mas devido à visibilidade extremamente baixa, acredita-se que o piloto possa ter colidido com uma árvore oculta pela neblina. Enquanto isso, no local do casamento, os pais de Rosemary, os convidados e, principalmente, seu noivo, aguardavam pacientemente por sua chegada, sem imaginar a tragédia que acabara de acontecer. Todos estavam animados e se preparando para um dia de celebração, completamente alheios ao ocorrido. A notícia do acidente eventualmente chegou ao pastor da cerimônia, que foi encarregado de informar o noivo. O Dali, que desconhecia por completo a surpresa planejada por Rosemary, ficou em estado de choque e total desolação. A história de Rosemary serve como um lembrete da fragilidade da vida e de como tudo pode mudar num instante. Ela nos ensina a valorizar cada momento com as pessoas que amamos e a sempre priorizar a segurança. O vídeo do acidente ainda pode ser encontrado na internet, embora não seja recomendável assisti-lo. Apesar de não conter imagens gráficas, os gritos de pânico dos passageiros e a expressão de terror em seus rostos nos instantes finais são algo que dificilmente se esquece. Na Austrália, 2 homens em um Mercedes estavam dirigindo por uma rodovia quando, pela câmera do painel, perceberam um carro se aproximando rapidamente. O veículo logo desviou e entrou na frente deles, freando bruscamente, claramente tentando tirá-los da estrada. O que parecia ser apenas um caso de raiva no trânsito, logo se tornou algo mais sério e assustador. Os homens notaram que o motorista tinha um machado e agora o agitava pela janela, os ameaçando. I was gonna axe, dude. Like, what are you doing? Oh, keep distance, bro. Bro, call the cops. Oh, man. Diante desse encontro repentino e perigoso, os 2 homens fizeram uma rápida manobra para tentar despistá-lo, mas o agressor continuou a persegui-los. Eles decidiram, então, pegar a próxima saída e se dirigiram a uma rotatória, onde a tensão aumentou ainda mais. Oh! Keep driving, holy! Man, call the cops. Yeah. It's gonna ram us again, bro. No. Yeah. Oh, keep going. Just keep. Oh my God! Durante a perseguição, o Mercedes foi atingido 2 vezes na traseira. No segundo impacto, o agressor perdeu o controle e saiu da estrada, o que permitiu que os 2 homens escapassem. Eles dirigiram até a delegacia mais próxima para reportar o ocorrido. Quando a polícia chegou ao local do incidente, o carro do perseguidor já havia desaparecido. Algumas horas depois, no entanto, o veículo foi encontrado e o motorista foi preso. Mais tarde, o dono da câmera de painel explicou que o agressor, por alguma razão, estava convencido de que eles haviam roubado sua casa na noite anterior, o que obviamente não era verdade. Foi determinado que o homem estava sob efeito de substâncias e, como resultado, foi acusado de vários crimes, recebendo uma pena de 2 anos de prisão. Duas estudantes holandesas, Chris Kremers e Lisanne Froome, viajaram ao Panamá em 2014
com o objetivo de fazer trilhas e participar de trabalhos voluntários. Inicialmente, as fotos registradas na câmera de Lisanne sugeriam que a viagem estava sendo agradável, mas os acontecimentos tomaram um rumo trágico. Certa manhã, as jovens saíram para uma caminhada na floresta, acompanhadas do cachorro da família que as hospedava. No entanto, naquela noite, o animal retornou sozinho, sem as meninas. Preocupados, os anfitriões entraram em contato com a polícia. Mas apesar das buscas intensivas, nenhum sinal das duas foi encontrado. Cerca de 10 semanas depois, uma moradora local encontrou uma mochila à beira de um rio próximo. Dentro dela estavam os celulares das jovens e a câmera de Lisanne. A análise dos dispositivos revelou informações inquietantes. Os telefones registravam 77 tentativas de chamadas para os serviços de emergência. Porém, devido às dificuldades de sinal na floresta densa, nenhuma dessas ligações foi completada. Ainda mais perturbador foi o conteúdo da câmera. No início do dia, as fotos mostravam as jovens sorridentes durante a caminhada. Mas, com o passar do tempo, suas expressões tornaram-se mais sérias. As últimas imagens registradas, capturadas entre 1h e 4h da madrugada, 7 dias após o desaparecimento, chocaram a polícia. Entre elas, uma mostrava algo misterioso, cuja interpretação permanece um enigma. Entre as imagens registradas, havia diversas fotos aleatórias da floresta, além de uma que parecia mostrar a parte de trás da cabeça de uma criança. Temendo o pior, a polícia realizou buscas na região onde a mochila havia sido encontrada. Na área foram descobertos ossos pertencentes às duas jovens, bem como as roupas de Chris, que estavam cuidadosamente dobradas. Quem teria dobrado as peças permanece um mistério. Outro detalhe estranho chamou a atenção dos investigadores. Enquanto os ossos de Lisanne apresentavam um estado de decomposição natural, os de Chris tinham uma coloração branca brilhante, como se tivessem sido submetidos a um processo de branqueamento ou alterados de alguma maneira. Até hoje, o caso continua sem explicação. As fotografias também geram especulações. Alguns acreditam que as jovens tenham usado o flash da câmera como uma forma de iluminação na escuridão da floresta. A hipótese de que elas simplesmente se perderam é considerada, mas não explica detalhes como as roupas dobradas ou a aparência incomum dos ossos de Chris. Outro elemento inquietante é o fato de que uma das imagens foi apagada da câmera. Isso foi constatado porque a câmera numerava automaticamente cada foto, e uma delas estava faltando. Se alguém esteve envolvido no desaparecimento das jovens, pode ter excluído essa imagem propositalmente. No entanto, o que realmente aconteceu com Chris Kramers e Lisanne Froome continua um enigma sem solução.